Meus amigos, é hora de conversarmos sobre vida, sobre história. O mundo corporativo tem histórias maravilhosas e tem pessoas que chegam a um determinado ponto e parece que a história foi muito fácil, mas não é bem assim que as coisas funcionam. E o nosso convidado de hoje é um exemplo para que você, que está pensando em fazer algo diferente na sua vida, você que acha que nada é possível, fica provado que tudo é possível, né? Que na vida a pessoa consegue sair de um lugar muito pequeno, muito lá embaixo, para grandes sonhos e fazer grandes realizações. Paulo Henrique Dursi, como você diz no seu livro, tudo pode dar certo. É um prazer enorme te receber aqui. O Paulo Henrique Dursi é o dono, diretor-presidente da CrossRocks Elétrica, uma empresa espetacular, com quase 20 anos de atividade em São Paulo. Você vai explicar para o Brasil inteiro, né? Você vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Mas como foi o começo, Paulo? Você nasceu rico? Oh, quem dera, viu? Mas eu acho que Deus sabe tudo que coloca na nossa vida, né? Até mesmo estar aqui com você é um prazer, é um sonho, mais um sonho sendo realizado. E tudo na vida, tudo que você recebe de contra, quando você consegue colocar a favor, você começa a ver que tem muitas coisas que é necessário você passar aquele momento para você saber como lidar depois com tudo isso, né? Então, eu só agradeço tudo que eu coloquei aqui no livro, cada parte e a cada momento que eu venho realizando no dia a dia. Como é que foi a sua infância? A minha infância, foi bem complicada a minha infância. Eu fui morar numa comunidade, né? Então, eu passei por diversas situações, até mesmo com meu pai. Então, tudo que você vê muito na comunidade, eu passei por aquilo. Então, logo no início, a parte mais difícil na minha vida foi a com meu pai, porque meu pai acabou tirando a vida de um homem. Então, essa parte, até hoje, para lidar com isso, hoje já consegui superar, mas no início foi muito difícil. Foi quando ele, num bar, numa discussão, por causa de um conhaque, ele tirou a vida de um homem. E esse homem que ele acabou tirando a vida era pai de um amiguinho meu de sala. Então, essa parte foi uma das mais complicadas na minha vida. Como é que você foi parar na comunidade? Você nasceu numa comunidade? Não, não nasci na comunidade. Minha mãe, ela me teve aos seus 16 anos e ela foi trabalhar de faxineira na casa do meu pai. E só que meu pai, ele tinha um problema muito grande com álcool e quando ele bebia, ele já tomava alguns remédios, que ele tinha um problema no coração, que ele foi picado pelo bicho de Chagas, né? E naquela época não tinha tantos recursos. E com isso ele fez uma operação. Ele acabou colocando uma válvula no coração e ele acabava dependendo muito de remédios. Só que aquela válvula que ele estava colocando, ela tinha um prazo de vida. Eu acho que com isso acabou atrapalhando muito a cabeça do meu pai. Então ele acabou se entregando também às bebidas. E logo quando ele me teve, ele não queria porque ele tinha acabado de sair de uma separação e ele sempre gostou muito dessa outra mulher dele. E eu acabei sendo, entre aspas, um acidente ali para ele. E aí, de fato, com o passar do tempo, como ele chegava bêbado em casa, ele sempre tinha alguém que ele acabava sofrendo com as violências dele, né? E aí minha mãe foi obrigada a sair desta casa, acabou indo para uma casa de família, né, para ser faxineira, que é o que ela sabia de fato fazer. E aí, mediante a isso, nessa família que ela estava trabalhando, vieram muitas das dificuldades. Até uma delas, quando eu falo, que foi uma também muito ruim para nós, foi quando a minha mãe, na casa da minha avó, perdeu o horário de retorno para a casa da dona Olívia, e chegando lá, a cozinha estava fechada. E a minha mãe ficou sem ter o que me dar para comer. Então, ela, olhando eu com fome, ela não poderia voltar para casa da minha avó, porque meu pai, essa hora, já estaria lá e, com certeza, seria a vez de alguém apanhar. E, portanto, foi nesse dia que eu conheci o meu grande anjo. Então, eu falo hoje para as pessoas que eu gosto muito de ser um anjo na vida das pessoas, é que exatamente eu sei o que é de fato você precisar de uma mão, de uma palavra, de qualquer coisa que você possa fazer em bem da outra pessoa. Então, tudo isso, quando você passa para outra pessoa, Deus te retribui demais.
E nesse dia, quando eu conheci meu anjo, ele olhou para mim e para minha mãe e falou: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão chegando neste momento assim, vindo hoje aqui no bar, que meu tio tinha um bar, e esse menino, aos seus 6 anos, não tendo o que comer? Então foi uma dessas dificuldades. Foi quando a minha mãe também acabou conhecendo uma outra pessoa, que é meu padrasto. Esse, de fato, foi meu grande pai, que cuidou e sempre não deixou não faltar comida em casa. Esse foi, de fato, o meu pai. E meu pai acabou sendo preso no Carandiru. Mas depois de tudo isso que meu pai foi preso e a minha mãe estava nessa casa familiar e ela conheceu meu padrasto, nós mudamos para esta comunidade. Então eu fui morar nessa comunidade aos meus 8 anos de idade. E aí foi quando eu comecei a conhecer o outro lado da vida, de você não ter as coisas. Porque quando eu morava ali com a minha avó, quando eu estava ali com o meu anjo, eu tinha as coisas. Mas na comunidade, você passa a não ter as coisas, né? Então é uma parte complicada que você começa a ver a diferenciação, o racismo, as drogas. Ela na comunidade é a coisa mais fácil que você tem na comunidade, que é você ir participar de um assalto, você participar de entregar alguma droga ou qualquer coisa ali, que fica muito mais fácil para você, o dinheiro vem mais rápido. Só que aí, como eu conheci esse meu anjo, o meu anjo falava para mim... O anjo é seu tio? Meu tio, Lourenço Domingos. Esse foi quem me ensinou a ser o que eu sou hoje mesmo. A base, ele me passou. Por isso que eu gosto de falar muito para essa criançada que está aí, que todo mundo sabe o que é o certo e o que é o errado. O que é o certo está aí, e o errado também. Então, o errado está ali, o traficante te chamando. O certo é você ir para a escola. O certo é você ir trabalhar. E muito dessas crianças, elas não acreditam que você estudar, você trabalhar, você vai conseguir as coisas. Por isso que eu quis fazer o livro. Hoje eu venho presencialmente dizer para todos que é possível, sim. Se você estudar, trabalhar, é o caminho muito mais difícil. Não foi fácil para mim. Até hoje continua sendo, que você tem que estar ali o dia a dia, a sua dedicação, tudo. Mas é gratificante porque você conseguiu com as suas mãos. Você conquistou aquilo. E assim fui levando até hoje. Então vamos entender, vamos repassar. O seu pai biológico, ele praticamente abandonou a família no momento que ele mata uma pessoa, dá um tiro numa pessoa, vai preso. A sua mãe tinha que sobreviver trabalhando em casa de família, mas um dia ela se atrasa, você não consegue entrar onde você teria que morar, e você vai para a casa do seu tio, e esse tio começa a mudar a sua vida. Exato. E a partir daí, você vai morar numa favela, numa comunidade, e ver um pouco de tudo. Como é que você saiu disso? Como é que você conseguiu não se envolver no lado ruim, que é o lado da minoria na comunidade, a gente sabe, mas tem, como você mesmo disse, muita tentação. Como é que você conseguiu separar isso? Isso eu só consegui mesmo por causa do meu anjo. E eu tinha um amigo também, que era até no livro está como Bento, e ele sempre falava muito para mim isso. Ele falou: você não pode ficar aqui. Você tem condições de lutar por coisas melhores. E o meu tio, quando eu estava com ele ali no bar, e ele me vendo para onde eu ia morar, então ele falava: vocês têm que estar com a tua mãe, de fato, que ela é sua mãe, você não pode largar a tua mãe, e ela também não vai te largar em momento algum, mas você vai ficar trabalhando aqui comigo no bar. Então, aos 8 anos, eu já comecei com ele no bar. Então, eu lavava os copos, lavava banheiro, servia, e ele me fazia ir para a escola. Então, eu passei até um tempo a morar com ele, até para eu estar entendendo um pouco, até quando eu comecei a estudar. E ele começou até a dar umas aulas, aula de honestidade. Ele teve uma vez, ele falou, chegou um caminhão com bebidas, e ele me chamou: vem aqui que hoje você vai ter a sua primeira aula de honestidade. Eu falei: honestidade? Eu não entendi aquilo. Porque como que a pessoa aprende a ser honesto, se já não existe nela a honestidade, né? E quando o rapaz desceu com algumas caixas de cerveja, e o rapaz falou: Sr. Lourenço, tem mais 3 caixas que eu acabei de pegar no outro supermercado, só me dá um dinheiro bem menor e o senhor fica com essas caixas de cerveja. E foi quando meu tio falou para ele, falou: olha, o que você está fazendo é errado, a vida lá na frente vai estar te cobrando. Ele falou: é mais fácil você devolver e ser uma pessoa melhor do que você está sendo hoje. E aí eu não entendi. Meu tio falou: ó, isso você vai ver muito nas pessoas. As pessoas, elas querem ganhar sobre as outras,
querem ser mais esperta que as outras. Ele falou, isso não é a melhor condição que você tem que ser. Ele falou, você tem que ser honesto o tempo todo. E ele falava para mim que eu tinha que fazer 3 coisas na vida, né? Que era trabalhar, estudar e trabalhar. E eu falava, mas é só isso, tio? Ele falou, você vai entender o que é isso ao longo da sua vida. Paulo, e aí você, um garoto de 8 anos, está trabalhando com seu tio, seu anjo, a pessoa que te educava em todos os sentidos. Como é que você dá o passo seguinte da sua vida? Então, aí o passo seguinte é tudo isso que ele falou, né? Então, eu já comecei a procurar, a estudar, a entender de onde eu ia conseguir recursos para eu estar sobrevivendo. Uma delas é o livro. Então, eu comecei a me empenhar demais em estudos, me empenhar em querer fazer o melhor, entender por que algumas pessoas acabavam conquistando e as outras não. Então, eu comecei a ver Antônio Hermínio de Moraes, a Madre Teresa, o próprio Ayrton Senna. Eu comecei também a ver neles o que eles têm de diferente, que é o fator ajudar. Então, você vê que todas as pessoas de sucesso, todos amam ajudar, seja de um modo ou de outro. Então, eu falava, para mim, desde pequeno, eu tinha que ajudar uma pessoa. Então, quando eu não tinha dinheiro, para me ajudar era até ajudar um cego a atravessar a rua. Eu sempre quis fazer isso. Ou, às vezes, até na própria escola, eu via uma criança maior batendo numa menor, eu ia lá, queria entender, não aceitava isso. Eu sempre quis muito a justiça. Mas o fator estudar foi a causa bem diferencial na minha vida. Como é que você sai do bar e muda de emprego? Então, aí o meu tio novamente. Aí o meu anjo novamente dando todo esse teor de vida para mim. E ele falava, você não vai morrer aqui no bar. Ele falou, já tenho o meu filho que está aqui no bar, ele está estudando administração e ele não vai ter sucesso no bar, porque ele quer só isso. Mas ele falou, mas você tem algo de diferente. Você pode conquistar mais. E aí meu tio, o que ele fazia comigo? Ele me pegava no braço e ele ia em algumas empresas para levar meu currículo. Mas como não tinha muito currículo, então ele tentava em alguns amigos querer pedir para eu trabalhar. Foi quando ele conseguiu eu trabalhar de office boy numa empresa de advocacia. Então, aos meus 12 anos, eu já comecei a sair do bar. Mas eu não queria sair do bar, porque ali eu estava ali no aconchego dele, e era tudo que eu queria, e eu via o meu primo. Meu primo ia embora cedo. Então, eu falava, não, a vida é no bar. Ele falava, não, você vai ter uma outra vida. E aí eu fui trabalhar de office boy. Então, eu já comecei a sair do bar. E aí foi quando eu comecei a aprender que tinha um mundo lá fora que eu poderia conquistar. E aí, o passo seguinte, office boy e tal, como é que você chega, por que você resolve trabalhar com a parte elétrica? Como é que você chega você estava no bar, né? Você vendia bebida e tal, e hoje você vende com muito sucesso fios e cabos elétricos. Como é que é esse passo? Aí eu tinha um primo, José Roberto Vaccaro, que até a história dele é muito, muito engraçada, porque ele era um vendedor nato. Só que ele gostava do que o meu tio já tinha me ensinado, que era ser honesto. Esse meu primo, ele já gostava das coisas desonestas. Só que meu tio não podia saber disso. Então ele falava, você vem trabalhar com o primo, mas não conta essas coisas para o tio. E eu ficava ali, eu falava, não é possível que exista esse tipo de pessoas que gostam de tirar proveito de outras pessoas. Só que o que eu aprendi com ele foi a parte de vendas. E ele tinha um sócio também nessa época, e aí eu também não participava do que o sócio também queria estar fazendo, que naquela época eram coisas ilícitas. E eu não queria participar. E aí tinha um outro primo que montou uma padaria. Eu falei, então, vou trabalhar com esse meu primo na padaria. Fui trabalhar de padeiro com esse meu primo. E passou 2 anos, eu acordando 4 horas da manhã, indo estudar, sempre naquela dedicação, querendo fazer o melhor. Aí eu falava, pô, tem que aparecer algo de melhor para mim, né? E aí eu não aguentei mais ficar na padaria, porque eu acordava às 4 horas, ia dormir 1 hora da manhã, querendo acabar meus estudos, e eu recebi uma ligação desse sócio do meu primo José Roberto. E aí ele me ligou e falou, Paulo, eu preciso de alguém para fazer as notas fiscais e duplicatas. Eu falei, mas você está trabalhando com coisas erradas? Ele falou, não. Peguei uma empresa de cabo de cobre, estava falida, e eu quero levantá-la. Ele falou, só que eu preciso de alguém para me ajudar com datilografia. E até isso, na época, né? Hoje você vê, hoje ninguém nem sabe mais o que é a máquina de escrever, mas o meu tio tinha
quando eu tinha 12 para 13 anos, ele me obrigou a fazer esse curso de tatilografia. Então, muitos hoje você vê os jovens não querendo nem fazer curso, não quer aprender um Excel, não quer aprender um sistema novo, porque a gente acha que não precisa. Mas, a hora que você vai ter uma oportunidade, você acaba tendo que aproveitá-las. E eu fui trabalhar nesse ramo de cabo de cobre. Só que era eu, o meu chefe, o motorista, o pai dele e uma secretária. Era muito pequeno. E começamos ali, nós 5. E começamos aquela coisa de querer vender. Eu não sabia vender, mas eu tinha vontade. Então, eu pegava páginas amarelas e eu fui buscar no páginas amarelas quais os clientes que utilizavam de cabo de cobre nu. E eu sempre usava uma frase para o pessoal, e até hoje eu utilizo muito, é aquela: me dá uma oportunidade. Então, eu ligava para essas empresas e pedia uma oportunidade de estar fornecendo o cabo de cobre nu. E aí eu comecei na elétrica. Pelas páginas amarelas. Você ia lá e eu quero vender para você, me dar uma chance de te vender. Era assim, diretamente. Sim, sim. E aí eu ligava para os clientes, até em alguns... A primeira venda que eu fiz era até um japonês, quando eu fui fazer a venda, e eu fui até ele para conhecê-lo, para entender, né? Eu tinha 18 anos de idade. E quando eu cheguei com esse japonês, eu dei a minha folha, pedi a oportunidade para ele, isso ao telefone, mas quando presencialmente ele nem abriu a boca. Eu cheguei para ele e falei: vim aqui. Ele falou: tá, deixa aqui na mesa. Eu falei: mas não vamos conversar? Ele falou: não, deixa aqui, pode ir embora. Depois a gente conversa e vê o que nós podemos estar fazendo por você. Aí eu fui embora, falei: eu não nasci para vendas. Esse japonês não gostou de mim, eu também não soube me expressar. Aí cheguei no escritório triste, aí me perguntaram: falou, por que você está triste? Eu falei: não, vim numa visita, a primeira visita minha, eu só falei boa tarde, o papai falou boa tarde, tchau, e não quis comprar nada. Tocou o telefone, era o japonês, ele falou: dá o sinal de fax. Ainda era o fax naquela época, né? Era um pedido, o primeiro pedido que estava chegando para mim. E aí nós começamos a fazer um desafio de vendas. Eu, meu chefe, o pai dele. Então ele tinha até um carro na época, ele vendeu um carro importado na época e comprou 4.000 quilos na época de material. E aí sempre vinha aquele desafio: ô Paulo, quero ver se você vai vender todo esse material esse mês. E vendia. Aí chegava no próximo mês, ele colocava um novo desafio. Então agora nós vamos passar para 8, 12. E aí nós fomos crescendo gradativamente, cada mês. Você não era dono? Não. Sempre eu era funcionário, era vendedor, às vezes eu fazia entrega, eu fazia tudo. Eu queria fazer de tudo para atender o cliente bem. Ô Paulo, você reparou que nessa sequência que você vai contando, você é chamado para uma empresa de fios e cabos que provavelmente você não tinha a menor ideia de como funcionava. Você vai para lá. Foi acaso, poderia ser qualquer coisa, mas você cai nesse setor. Aí você não faz a primeira venda, ela cai no seu colo. Quer dizer, tem uma mão de Deus te encaminhando para toda essa situação. Provavelmente recompensando todo o trabalho que você teve, todo o estudo que você fez, toda a luta que você teve, toda a fuga que você teve, caminho desonesto que você poderia ter seguido. Porque a gente nota que aquilo, teoricamente, caiu no teu colo. Sim. Mas, na verdade, você estava recebendo a recompensa que você tinha feito lá atrás. Exatamente, exatamente. Tudo que eu tinha passado e trabalhado, e sempre eu tinha essa meta de conquistar as coisas, de querer as coisas, querer uma vida melhor. Eu tinha assistido um filme uma vez, que era de um mexicano, que o sonho dele era comprar uma casa para a mãe dele. E ele, com a música, ele consegue tirar a mãe de onde ele morava, e também era uma comunidade. E eu ficava com aquilo em mente. Eu falei: pô, quero sair da comunidade. Você ainda morava na comunidade? Eu ainda morava na comunidade. Até meus 18 anos eu morei na comunidade. Saímos de uma casa que era menor, depois fomos para uma um pouquinho maior, mas era quarto, cozinha e banheiro. Era bem pequena a casa, mas era na comunidade. E logo que comecei a trabalhar e comecei a fazer essas vendas, eu já consegui sair da comunidade e fomos morar na freguesia do Ó. Também era uma casa alugada. Eu e minha mãe conseguimos essa casa e nós fomos morar. Foi a primeira vez que eu saí da comunidade. Mas a coisa divina e a mão de Deus é o tempo todo. Então, é isso que eu falo. Você tem que batalhar, conquistar e acreditar demais em Deus. E você fazer sempre o certo. Porque você pode ter certeza que Deus está olhando por você. Então, ele vai trilhar aquele caminho. Então, você vai ter todas essas dificuldades, mas uma hora
você vai vencer. Paulo, você, voltando, aí você era um vendedor, você já começa a entender da matéria, né? De lá a nascer a CrossFox, como é que é esse passo, que é o passo que a gente chega nesse momento, você está aqui como empresário, como dono de uma grande empresa, uma empresa importante, como é que você chega, como é que é esse passo? Eu consegui ver esse espaço até mediante a todas as pessoas que eu passei, que tiveram de ruins na minha vida, até meu próprio primo, José Roberto Vaccaro, que me ensinou que tinha várias coisas ruins que ele fazia, eu comecei a aprender que você pode levar algo de melhor para as pessoas. Então eu comecei a conhecer o mercado nosso de cabo de cobre, até hoje eu conheço, que tem muita gente que ainda trabalha com a má qualidade, que quer ser mais esperto que os outros, que quer vender um produto que não é, quer passar a perna de um certo modo em algumas pessoas. E eu, quando eu montei a CrossFox, eu fui para um outro caminho, porque onde eu trabalhava, infelizmente, era só o cabo de cobre nu e a gente se deparava demais com a concorrência, onde a concorrência fazia um outro produto. Então, para você acompanhar a concorrência, você era obrigado a entregar um produto inferior. E eu não aceitava aquilo. Então, eu tive diversos problemas com vários compradores e empresas, porque, de fato, o comprador que está do outro lado, ele só quer o preço. Ele, às vezes, nem conhece o produto, mas ele vê o preço, aí a pessoa coloca para ele que aquele produto ele acredita, compra no preço e aceita. E eu não aceitava isso, até hoje eu não aceito. Então, até hoje nós vamos e brigamos com diversos compradores, ou até a parte, hoje a gente consegue alcançar a parte de engenharia, onde o mercado nosso tem, de fato, empresas que querem qualidade. Então, eu fui buscar uma ISO, fui buscar tirar um CICC na Petrobras, de fato, para você ser diferente. Então, eu vi que esse mercado teria condições de eu estar trilhando e ser sucesso. Então, a CrossFox, o sucesso que ela é que, de fato, ela vende transparência. Ela vende, de fato, aquele produto de acordo com o cliente necessita e que ele não vai sofrer nenhuma causa daqui para frente ou ter problemas. Até aí você vê alguns sistemas pegando fogo. Então, tudo isso é produto de má qualidade. E isso a gente preza demais. Então, o sucesso da Cross é porque ela busca qualidade. Por que CrossFox? Como é que você escolheu esse nome? A CrossFox, eu tinha o meu sócio na época, era o Renato, e o Renato ele sempre quis fazer isso de vender o cabo de cobre, os condutores elétricos e vender os materiais elétricos, tudo num conjunto só, porque quando a gente recebia as cotações dos clientes, os clientes acabam passando num todo, a cotação inteira. E ele falava, eu acho que a gente vai ter um sucesso grande se a gente passar para o cliente a facilidade dele comprar num lugar só. E ele estava certo. E ele já tinha uma empresa de condutores, só que ele queria montar uma outra linha. E ele colocou o nome de Fox. Ele já estava com os produtos e tudo mais para fazer de Fox. E quando nós iniciamos, que eu quis de fato sair do meu ex-chefe e montar uma empresa com qualidade, ele falou, Paulo, eu tenho tudo já pronto como Fox. Vamos colocar Fox? E, de fato, abrimos como Fox ainda na época. Só que havia uma empresa que já tinha patenteado o nome de Fox. E aí a própria empresa que estava com a patente, estava defendendo a outra empresa, falou, coloca CrossFox, que você vai proteger o nome Fox, que você já trabalhou e fez o marketing, e, de fato, você vai ter um nome muito forte, que é o CrossFox. E aí surgiu o CrossFox. Ainda achei que ia ter algum outro tipo de problemas maiores, mas não, porque o segmento é totalmente ao contrário, e foi um nome que pegou muito no setor nosso. Como é que você vê o futuro da sua empresa nos próximos 5 anos? Vai crescer muito. Até tem muita gente hoje que fica preocupado com a política, mudou o governo, mas é o que eu falo, se você não levantar todos os dias e trabalhar, lutar pelo que você sempre deseja, o que você quer, você vai ficar achando que as coisas vão piorar. Mas como eu sempre tive isso desde pequeno, que eu sempre luto por um dia melhor e um dia melhor, então eu vejo que a CrossFox e o próprio mercado nosso vai crescer muito, porque tem vários setores. Recentemente eu estive agora em Mato Grosso, numa empresa lá fronteira com o Paraguai, onde ela estava abrindo mais 8 plantas. Então, você só vai ter o problema quando você aceita as notícias ruins que te levam. Agora, quando você vai buscar novos mercados,
tudo que você pode levar de novo para o mercado. Então, talvez, às vezes, um ramo não está indo tão bem, mas talvez se você for buscar em outros lugares, focar em novas melhorias para a tua empresa, tecnologia, qualquer coisa do tipo, talvez você vá conseguir ter sucesso. Então, nós da CrossFox, a gente sempre está buscando qual o melhor caminho, qual o melhor setor, qual o setor que está melhor, onde que dá para a gente buscar novidades, fazer um marketing diferente. Então, a gente sempre está buscando novidades. Você está trabalhando com energia eólica também, né? Sim. Isso foi um dos fatores que já, coisa de 7 anos, 8 anos atrás, quando eu estive numa visita a Cuba, e eu fui visitar uma feira, e eu vi o quanto a China já estava avançada nesse setor de energia limpa e eólica. E quando eu voltei para o Brasil, eu vi o quanto nós já estávamos atrasados. Então, eu falei para todo mundo da CrossFox, procura quem está fazendo as usinas de energia limpa, eólica e tudo mais, que esse é o caminho. E foi o sucesso nosso. Quando nós buscamos essas empresas que, de fato, estavam fazendo, então, todo mundo achando que não tinha, o Brasil estava parado nesse setor, não estava. Onde o setor que mais se desenvolveu foi na parte de energia limpa. E foi o sucesso da Cross. E eu conheci, tenho orgulho de falar da CrossFox já há um bom tempo. No meio da pandemia, você cresceu muito, né? Sim, foi onde muitas pessoas começaram a construir, porque não podiam sair. A construção cresceu demais, então todas as empresas de material de construção e de material elétrico, até mesmo de carros, o imobiliário até mesmo, teve esse crescimento. Então, para alguns onde estava ruim na parte do Covid, para outros estavam vendendo muito. Então, é aquela hora que você tem que mudar. Então, você não pode só ficar parado, esperando aquilo acontecer que vai melhorar. Não, mude também. A gente tem que trabalhar, ainda mais no comércio nosso, eu falo que a gente tem que ser igual um camaleão. Mudou para aquilo, você tem que mudar para junto. Mudou a política, você muda junto. Não adianta você ficar brigando e achando, vamos esperar passar 4 anos que vai melhorar. Não vai. Melhora agora e vamos trabalhar. Esse livro, Tudo Pode Dar Certo, onde ele é encontrado? Esse livro aqui, Tudo Pode Dar Certo, eu vou deixar até o meu e-mail que está aqui no final, que é o Paulo Dursi. Depois eu até passo para vocês, paulodursi@hotmail. Depois eu vou estar colocando para vocês aí, se dá para ver. Mas também vou até deixar o telefone da CrossFox Elétrica. Podem solicitar também por telefone no 011 2902 1070. Pode procurar Eduardo do RH e teremos o maior prazer de estar enviando. A única coisa que eu peço, que eu só entrego esse livro, é se a pessoa de fato for ler. Porque às vezes a pessoa só quer o livro, mas não lê. E eu fico muito feliz quando as pessoas de fato acabam lendo o meu livro. Então, de graça? É de graça, eu entrego de graça, mas tem que ler. Então eu digo que até tive um amigo no kart, que quando ele perdeu o emprego do kart, e ele foi no dia do autógrafo no livro. E ele perdeu o emprego e passou alguns meses, ele não tinha mais dinheiro, cortou o plano de saúde. E quando ele cortou o plano de saúde, passou mais alguns meses, a filha descobriu um câncer. E ele não tinha dinheiro, ele falou, minha filha agora vai para o SUS, não vai ter recursos. E ele começou a entrar em desespero. E aí ele preparou toda a parte que ele queria se matar. Então ele até fala que ele entrou no banheiro, deixou uma corda e o banquinho no chuveiro. Porque, de fato, ele não tinha mais motivos para viver. E quando ele está passando no banheiro, ele vê meu livro. Aí ele fala, poxa, conheci tanto o Paulo, como que eu vou deixar esse livro dele, não vou ler? Ele falou, pelo menos eu posso morrer, mas eu vou acabar de ler o livro dele. E ele fala que ele acabou de ler o livro, ele se olhou no espelho, e ele falou o quanto covarde ele era, que ele não tinha passado nem 1/3 do que eu passei na minha vida, e ele estava entregando a vida dele por questões que ele poderia até tentar resolver. E, de fato, ele mudou, foi tentar buscar melhorias, aí, de fato, ele conseguiu um emprego, a filha foi se tratar no próprio SUS, ele encontrou até recursos, viu o quanto a parte do SUS estava avançada, até em tratamento do câncer, que ele conseguiu cuidar da filha. E hoje ele está com uma empresa de artefatos religiosos e super bem, e feliz da vida. Então, eu falo que até o livro, hoje, até essas pessoas que acabam compartilhando e lendo, elas veem que, de fato, tem muito a agregar.
que todo mundo pode conseguir sim. É só acreditar em Deus e nela principalmente. Paulo Henrique Dutti, obrigado por compartilhar a sua história maravilhosa. Parabéns pela sua CrossFox, parabéns por você não esquecer sua origem, estar sempre ajudando pessoas. Eu conheço bem a sua vida, conheço como você é. Parabéns por toda essa obra que você fez e por tudo isso que você deixa como legado de vida e de exemplo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Flávio, por você dar essa oportunidade de a gente estar dividindo. Estou vendo vários podcasts seus. O quanto é importante estar levando bastantes histórias para as pessoas verem e acreditarem, né? Que você vê um mundo tão triste aí fora e as pessoas não acreditando. O quanto é bacana você levar essa palavra para elas de acreditar e que elas conseguem e que elas superam o que elas quiserem. Obrigado. Um abraço. Até o próximo.